Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio iBest na categoria Esportes. Acesse o link que está na descrição ou fixado nos comentários para votar e ajudar a gente e o Mengão a ganhar mais essa. Bruno De Laurentiis aqui. Nosso Esse Bruno, rapaz... Inclusive, o Bruno, inclusive, tá convidado para vir aqui. O Bruno, ele corre. Se ele vier, vem também. E aí, ó, Bruno? Olha lá. Tá intimado a vir aqui no Pode Fla, rapaz. Fazer uma dupla, eu e Bruno. Uma dupla aqui, ó. Ele pergunta, Valim, sobre um dirigente se candidatar durante seu mandato como vice-presidente, sei que apoiou o Braz, mas você era contra. Qual a sua opinião sobre? Que inclusive também tem um lance da discussão da emenda aí, né, de quem tiver cargo público, né, eletivo no caso, de não poder se candidatar de não poder ser eleito no Flamengo, né? Se candidato a colocar a voto. Mas ele tá falando especificamente daquela questão do Marcos Braz e aquela emenda também do Walter Monteiro. Já teve lá atrás, né? O Márcio Braga era presidente, foi deputado, Sim. etc e tal. Assim, A Patrícia Murim também. A Patrícia. O Bruno, eu vou uma questão antes com você. E eu já falei isso aqui rapidamente. Eu sou completamente contra você ter pasta específica para VP, tá certo? Então, assim, VP não tem que ser VP financeiro, patrimônio, futebol, etc, etc, etc e tal. Não tem que ter, né? Porque eu acho que se você quer fazer uma estrutura profissional no sentido de governança organizada, não pessoas, né? Porque você pode ter profissionais bons e pode ter profissionais ruins. Mas você quer fazer uma estrutura, você tem que ter lá o tal do figura que se chama CEO, o diretor-geral, etc e tal. Esse cara é que vai controlar embaixo, né? Então, assim, e no futebol, talvez antecipando alguma pergunta, sou a favor de ter um diretor esportivo. Sim, a gente tem que copiar o que funciona na Europa. Se na Europa é assim, o Brasil tem que ser assim. Contratar um diretor esportivo, foda, bom pra caralho. Sim, vai chegar pro Vitor Pereira. Vitor Pereira, o que tu tá botando o Cebolinha na lateral direito? Cara, me explica essa merda aqui que eu não gostei. Então, assim, lá na Europa, diretor esportivo e treinador saem na porrada todo dia, no bom sentido, né? Porque você tem que ter um cara para questionar o treinador. Então, assim, no futebol, né, antecipei, a tua pergunta era outra, mas já vou chegar lá, né? Então, vamos botar um diretor esportivo que tem lá a equipe toda, o treinador tá embaixo dele, o médico, etc, etc e tal. E ele vai responder pro presidente, né? Aliás, eu teria até um CEO do futebol para estar em cima dele, que pode ser o diretor esportivo também. No final das contas, vai responder lá para o conselho, que vai estar o presidente e uns 6 ou 7 vice-presidentes. Então, assim, se você tem um vice-presidente lá, que o cara é político, mas ele não se mete no dia a dia do clube, não vejo tanto problema, tá? Posso até pensar nesse assunto que eu não tinha pensado, mas não vejo tanto problema. Agora, a partir do momento que você tem um vice-presidente, principalmente de futebol, que tem um trabalho danado, né? Porque ele passa lá o dia inteiro, etc e tal, mas tem a política junto, eu acho que essas coisas não deviam acontecer, né? Na estrutura atual do Flamengo, eu sou contra, né? Eu acho que cada um... por quê? Na estrutura atual que funciona, porque na estrutura atual do Flamengo que deveria funcionar, o VP de futebol não tinha que estar lá no futebol. Quem tinha que estar lá cuidando era o CEO, que é o Belotti, com o Bruno Spindel, e trazer, de repente, um outro, né, o Pelaipe, que estava lá, etc e tal. Não é a minha... Você está entendendo, né? Não é a minha estrutura ideal, que eu já falei que era outra. Mas na estrutura hoje, o VP de futebol devia estar lá, junto com os outros VPs, participando da reunião de diretoria. Não devia estar no dia a dia. Como você não está no dia a dia, eu não vejo grandes problemas disso. Tá? Agora, hoje, como você está no dia a dia, não dá, cara. Não dá porque a importância do Braz no futebol, o envolvimento do Braz no futebol hoje é muito grande. De negociação, de ver problemas que estão lá no futebol. Quer dizer, ele tem muito tempo gastando lá e, ao mesmo tempo, ele tem muito tempo que ele tem que gastar lá na Câmara dos Vereadores, etc, etc e tal. E acaba assim, você se dá tanta atenção para um ou para outro, não sei como é que é a divisão do tempo dele, né? Então, isso estaria resolvido, Bruno, se você tivesse uma estrutura de um presidente, um vice-presidente, 6 ou 7 vice-presidentes sem pasta específica que iam discutir todos os assuntos do clube. E embaixo você tem um CEO
para o clube e um CEO, um diretor esportivo para o futebol, que se reportaria lá ao presidente, se ele quiser botar lá, ou o próprio grupo que tiver lá de vice-presidente, etc. e tal. Né? Então, na minha estrutura ideal, não vejo problema. Na estrutura atual, dado o envolvimento intenso que tem, no caso o Braz, ou que teria qualquer um outro vice-presidente, que hoje você tem alguns vice-presidentes que estão lá o dia inteiro. Pô. Não é o papel do vice-presidente estar no clube o dia inteiro né, tomando decisões sem que o CEO saiba. Não pode, cara. Pode. Né? Então, se não fosse o Braz, mas fosse um outro vice-presidente deputado que estivesse lá o dia inteiro, né, se intrometendo no dia a dia, também seria contra. Então, assim, não é porque é o Marcos Braz, é porque é um político ou alguém envolvido com a política que se mete, não, desculpe, essa palavra é errada, que se envolve no dia a dia do clube. Eu acho que aí não funciona, você tem funções que não são compatíveis. Esse é até Pode ir. É até um questionamento que o Vitor Pereira fez na época quando ele chegou no Corinthians, né? No ano passado. Teve uma palestra que ele participou lá em São Paulo, que ele falou que ele sentia essa falta de conexão da comissão técnica dele com um gestor de futebol, com um diretor. Isso lá na realidade do Corinthians. Que no Flamengo também não deve ser muito diferente. Não, assim, eu até assim, acho que o Braz entende futebol, o Spindo entende futebol, eu entendo futebol, o Landim entende futebol, mas, cara, é diferente. A estrutura europeia, todo mundo lá também, os presidentes, os vices, todo mundo entende futebol lá. Só que lá tem um diretor esportivo, assim como era o Leonardo lá no PSG, no Milan, etc e tal. O cara era ele que desafiava primeiro ele que trazia o treinador. E eu acho que tem que consultar, obviamente, o presidente, você não pode trazer um cara. Mas depois que está lá com ele vai desafiar o treinador, meu irmão, essa tua tática aqui tá errada, isso aqui não dá, você vai ter que me explicar. E, porra, quem é que desafia o Vitor Pereira hoje? Quando o Vitor Pereira bota lá o Cebolinha na lateral direita, quem é que vai dizer para ele, cara, por que tu tá fazendo isso? Tá errado isso, o cara não tem essa característica, por que você fez isso, por que você mudou o esquema? Pro bem e pro mal. Né? Então você não tem essa figura, você tem que ter essa figura, senão o treinador fica lá, ele faz o que ele quer, não é assim, pô. Alguém tem que chegar lá e dizer, ó, já fiz, hoje você tem, vamos supor, Felipe Luiz, de repente poderia fazer um papel desse, se quiser parar de jogar futebol, você quer ser o diretor esportivo do Flamengo, o cara tem experiência, conhece o que a função faz, conhece futebol, taticamente, então, de repente, é uma pessoa com esse tipo de perfil que tem que estar lá, para poder desafiar o treinador nas atitudes ou nas decisões que ele tomar. E assim, você acha que alguém, você falou do Felipe Luiz, mas por exemplo, o pessoal pergunta muito assim, essa questão do Juan, o que o Juan faz no Flamengo, não sei o que e tal, mas ele fica mais ligado à questão técnica, né, de análises dos jogadores. O Juan talvez não poderia ser esse diretor esportivo. Eu acho que o diretor executivo, não sei se o Juan tem essa característica, aí eu não conheço. O cara, vamos dizer assim, não conheço o Juan suficiente para dizer, olha, ele tem o perfil, as características para ser um diretor esportivo top ali, que vai poder, porque ali tem que comandar, meu irmão, ali tem que ter pulso forte. E você é a favor de repente tentar trazer o Leonardo? Eu lembro que em 2015 também falavam isso naquela sua candidatura, né? Não sei, você pode até falar se conversaram com o Leonardo em algum momento. A gente sempre conversa com o Leonardo desde 2013. Uhum. Então, assim, eu tô toda hora conversando com ele, porque eu, assim, até para saber, ó, cara, isso que eu tô pensando, faz sentido, não faz sentido? E ele me diz, não, isso faz sentido, isso não faz sentido. Ele já faz chegou a sentido falar assim. da situação do Flamengo, assim, que, olha, acho que falta essa peça aqui. Não, mas ele entende que um diretor esportivo tem que ter. Uhum. Essa peça é fundamental. E você, sendo presidente, traria ele para essa função? Cara, é um cara que tem muito a contribuir, sendo ele ou tendo ele como formador ou indicando alguém. Cara, tem que ter alguém. Um time como o Flamengo, se quer ser global, ele tem que se estruturar como um time global. E aí, cara, tem que ter as funções ali muito bem definidas, as pessoas com perfil para cada função daquela. Né? Inclusive, eu sempre falei isso, eu sou a favor de trazer os melhores.
É óbvio que um diretor esportivo você pode ter lá vários, mas em cada função você tem que trazer os melhores do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, e se puder, se tiver também de futebol europeu, quiser trabalhar no Brasil e tal, tem que trazer. O Flamengo não pode trabalhar, não estou dizendo hoje, tá? Não consigo avaliar porque eu não sei quem está lá, se é bom ou se é ruim. Se forem todos os melhores, ótimo, fico feliz da vida. Se não forem, a gente tem que trazer os melhores. Espero que hoje a gente tenha os melhores profissionais lá. Não sei avaliar de novo, porque eu não estou lá, não vou no futebol há muito tempo, não converso com as pessoas de futebol há muito tempo. Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio iBest na categoria Esportes. Acesse o link que está na descrição ou fixado nos comentários para votar e ajudar a gente e o Mengão a ganhar mais essa. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.